Olá, meu nome é Guilherme Supa, eu sou aluno de Engenharia Ambiental. Eu vou apresentar o trabalho sobre os estudos da influência do clima e de indicadores socioeconômicos e sanitários na incidência de dengue no Distrito Federal, orientado pelo professor Carlos Lima. A dengue é uma arbovirose transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e parte do seu ciclo de vida ocorre na água, muitas vezes água da chuva. Então, vários estudos apontam que temperatura e precipitação estão diretamente relacionados à incidência dessa doença. Vários estudos também tentam identificar as temperaturas mínimas e máximas de sobrevivência do mosquito e a faixa de temperatura ideal para o seu desenvolvimento. Observa-se que diversos estudos concordam em afirmar que as temperaturas entre 24 e 30 graus Celsius propiciam um ótimo desenvolvimento do vetor. Então, dessa forma, a dengue afeta principalmente as regiões tropicais do planeta, que se encaixam nessa faixa de temperatura ideal, apresentam um grande volume de precipitação, como é o caso do Brasil. Os fatores de saneamento também influenciam diretamente no desenvolvimento do mosquito, como a falta de coleta de resíduos sólidos e a falta de abastecimento de água, que implicam em recipientes com água que podem servir de criadouros para esse mosquito. O ciclo de vida desse mosquito passa por 4 etapas até a forma adulta e, de acordo com a Fiocruz, o ciclo leva em torno de 7 a 10 dias, então é necessária a eliminação semanal desses possíveis criadouros. Vieira, em 2018, analisou o atraso temporal entre a precipitação e o pico de casos de dengue em Brasília e Fortaleza e constatou um atraso de 3 meses, ou seja, é esperado que o pico de casos de dengue ocorra 3 meses após o período de chuva. O DF, apesar de ser a União Federativa com maior renda per capita, tem uma grande desigualdade social e sanitária nas suas regiões administrativas, que pode ser percebida pela renda per capita, grau de escolaridade, grau de empregabilidade, acesso a saneamento básico, entre outros. E há fortes indícios de que essa desigualdade reflete na alta dispersão geográfica dos casos de dengue no DF, que ocorrem em maior escala nas RAs menos desenvolvidas. Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a correlação entre a incidência de dengue, as características socioeconômicas e sanitárias e os fatores climáticos no DF, a fim de obter resultados concisos para auxiliar no planejamento de políticas públicas, visando prevenir e preservar a qualidade de vida da população. O DF tem uma área de 5.802 km² e uma população estimada em 3.050.000 habitantes. Seu clima é o tropical de savana, com 2 estações bem definidas, uma quente e úmida de outubro a abril e uma fria e seca de maio a setembro. Sua precipitação anual varia entre 1.200 e 1.700 milímetros e suas temperaturas mínima, média e máxima são de 17, 21,3 e 16,9 graus, respectivamente. O índice de vulnerabilidade social foi calculado pela Codeplan a partir das condições socioeconômicas de cada uma das RAs do DF. Foram avaliadas as dimensões de infraestrutura e ambiência, capital humano, renda e trabalho e habitação. Cada uma das dimensões recebe uma nota de 0 a 1, sendo que quanto maior a nota, maior a vulnerabilidade social. E o IVS é dado pela média das notas das dimensões, como pode ser visto aí no gráfico à direita. Os casos de dengue semanais foram obtidos pelos boletins epidemiológicos disponibilizados pela Secretaria de Saúde e os casos anuais, separados por RA, foram solicitados por e-mail. Com esses dados anuais por RA, foi determinada a incidência de dengue por 10 mil habitantes em cada uma das RAs entre 2010 e 2020. Analisando a correlação climática, os dados de dengue foram agrupados semanalmente entre 2007 e 2019, e o mesmo procedimento foi feito com a precipitação média e temperatura mínima para avaliar a relação entre esses dados. Já a relação socioeconômica e sanitária, foi feita a matriz de correlação cruzada entre a incidência de dengue, dengue total, renda per capita, IVS e as dimensões. E os maiores coeficientes em relação à incidência de dengue foram o IVS e a dimensão de capital humano, apesar de que os outros coeficientes foram menores, mas também tiveram uma forte correlação, sendo o menor deles de 0,54 para a dimensão de infraestrutura e ambiência. Então, o entendimento da relação entre os fatores climáticos e socioeconômicos e a incidência de dengue é de extrema importância para determinar as políticas públicas para combater a doença. Foi constatado um lag temporal de 3 meses, assim como Vieira, entre a incidência de dengue e os fatores climáticos do DF. Porém, como pode ser visto nos 3 gráficos abaixo, não foi possível chegar a valores precisos da correlação, sendo necessários mais estudos. Os fatores socioeconômicos apresentaram uma forte correlação com a incidência de dengue, onde as regiões administrativas menos desenvolvidas e com menos acesso a saneamento básico apresentaram maior incidência de casos durante o período analisado. Então, apesar da influência climática, constata-se que os fatores socioeconômicos modulam essa influência.
E os resultados mostraram que a população do DF mais vulnerável socioeconomicamente é mais exposta aos casos de dengue. Então, com isso, é possível reduzir o número de casos de dengue por meio de políticas públicas e obras de infraestrutura, além da conscientização ambiental da população. Essas foram as referências utilizadas no trabalho e muito obrigado.